Olá! Veja os destaques do programa que lhe aproxima ainda mais da Câmara Municipal de Aracaju. Vinícius Porto destaca a importância das medidas anunciadas pelo prefeito João Alves. Jailton fala sobre demissão dos cargos de comissão da Prefeitura de Aracaju. Lucas Aribé fala sobre veto do Executivo a projeto de lei. Lucimara diz que já havia avisado sobre o excesso de cargos de comissão na Prefeitura de Aracaju. O Câmara em Ação já começou. O presidente da Câmara, vereador Vinícius Porto, destacou a decisão do prefeito João Alves, que, para minimizar a crise, resolveu adotar algumas medidas visando conter despesas na expectativa de equilibrar as contas públicas. Eu tinha certeza que hoje, quando eu chegasse aqui, os vereadores de oposição iriam parabenizar o prefeito João Alves por ter tomado uma medida corajosa, uma medida que realmente poderia ser tomada no primeiro dia do seu mandato, porque ia fazer com que aquelas pessoas que não votaram no prefeito João Alves saíssem no primeiro dia do mandato do prefeito João Alves. Mas quem conhece de perto aquele homem, aquela figura que não é à toa que ele conseguiu ser prefeito 2 vezes, não é à toa que ele conseguiu ser governador 3 vezes, e não é à toa que ele conseguiu, não foi à toa que ele conseguiu ser ministro do maior ministério daquela época, que era ministro do interior. Tudo isso não foi à toa. O prefeito João Alves não é de perseguir ninguém, absolutamente ninguém, porque se ele fosse perseguidor de petistas, de comunistas, ele seria, no primeiro ato dele como prefeito, ele iria, vereador Renilson, exonerar a todos os servidores comissionados. E não faltaram auxiliares, não faltaram políticos para chegar para o prefeito João Alves e dizer: prefeito, exonere todo mundo. Eu participei de algumas reuniões em que auxiliares, em que políticos disseram: prefeito, Vossa Excelência tem que exonerar todo mundo. E ele disse, tranquilamente, vereador Bertolino, essas pessoas que estão assumindo cargos de confiança na Prefeitura de Aracaju, elas não têm culpa se político A, político B, político C saiu vitorioso ou derrotado. Se eles estão fazendo e prestando um bom serviço para a cidade de Aracaju, que eles continuem. Portanto, vereadores aqui da capital, isso é um gesto de um líder. Isso não é um gesto de um cidadão que está começando a fazer política agora. Isso é um gesto de um líder, que não está preocupado se o Bertolino, se João, se Maria ou se Antônio, se está votando nele ou não. Ele está preocupado, sim, no serviço prestado por Bertolino, por João, por Maria e por Antônio. Portanto, vereador Gonzaga, esse é mais um ensinamento que nós políticos brasileiros temos que ter. Jailton Santana falou sobre a demissão de 100% dos cargos de comissão da Prefeitura de Aracaju. O parlamentar disse que, enquanto o prefeito toma atitudes para tentar solucionar a crise, o governo ainda não fez nada. O prefeito de Aracaju, João Alves, vendo da necessidade de enxugar a máquina, promove, então, a demissão total dos cargos comissionados da administração municipal aqui em Aracaju. Demissão total e já com o anúncio de que pelo menos 50% desse pessoal será readmitido, obviamente, aqueles que a prefeitura vê a necessidade de continuar na administração. Agora, veja a situação. Nós estamos, hoje, com o servidor público estadual recebendo mais uma vez o salário parcelado. E nós não estamos vendo nenhuma atitude por parte do governo estadual, que mantém aí inúmeras secretarias, na verdade, algumas aspones, para servir de cabide eleitoral.
Inclusive pessoas com gordo salário. É exemplo do ex-prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, que recebe um pomposo salário para não fazer nada. A ex-primeira-dama do Estado, que recebe, merecidamente, uma bela pensão, mas está lá com um carguinho também no governo do Estado. Vocês ouvem alguém falar alguma coisa aqui na Câmara? Não. Silencia, sabe por quê? Porque apoia este governo. Lucas Aribé questionou o veto do prefeito ao projeto que altera a nomenclatura de agente de trânsito para agente de mobilidade urbana. O vereador afirmou que o executivo precisa respeitar a tramitação de projetos na casa. Eu encontrei um veto do executivo ao projeto de lei do vereador Pastor Roberto com o Jailton, que é aquele que altera a nomenclatura dos agentes de mobilidade urbana. Está lá, o veto. E aí, vereador Irã, eu me assustei, vereador Emanuel, porque o veto não foi votado ainda e já se encontra nessa casa, já foi lido no expediente, um outro projeto, agora de autoria do executivo, com o mesmo teor. Quando a gente fala que essa casa é uma subsecretaria, tem gente que não gosta. Mas, vejam só, vocês já pensaram se a Câmara derrubar o veto? Porque isso pode acontecer. O projeto foi vetado? Ainda não. O projeto não foi vetado. O prefeito é eficiência, é desrespeito a essa casa. Isso aqui é mangado dos vereadores. Isso aqui é mangado da população. O prefeito João Alves está muito mal assessorado. Está muito mal assessorado. Eu acho que esta casa precisa se pronunciar e o executivo precisa respeitar a tramitação dos projetos nessa casa. A vereadora Lucimara Passos falou sobre a demissão dos cargos de comissão da prefeitura. De acordo com a parlamentar, ela já havia denunciado sobre o excesso de cargos. Para ela, o prefeito já deveria ter tomado essa atitude há muito tempo. Desde 2013, quando a maioria dos vereadores dessa casa aprovou a criação desses cargos, nós, da oposição, eu, a vereadora Lucimara, tenho denunciado que estavam criando cargos em comissão sem necessidade. Além da criação de cargos, vereador Emanuel, os cargos em comissão tiveram os valores muito aumentados. Enquanto o servidor teve um aumento em 2013, o cargo em comissão teve 2. O aumento da lei, que elevou muito o valor dos cargos, e o reajuste dos servidores, que também foi aplicado aos cargos comissionados. Isso desde 2013. Nós denunciamos que nos primeiros 4 meses de administração foram criados 400 cargos em comissão. Nós denunciamos em 2014 que foram criados mais cargos em comissão, com mais alguns projetos de reforma administrativa que foram encaminhados para essa casa e que essa casa aprovou por ampla maioria. A base do prefeito deu sustentação à criação de 900 cargos em comissão. E eu, particularmente, incansavelmente, denunciei que eram excessivos e desnecessários. O Câmara em Ação de hoje fica por aqui. Reveja esta e outras edições no site camaradearacaju.com.br e na rádio web tce.se.gov.br. Amanhã a gente tem um novo encontro e eu espero você aqui no nosso Câmara em Ação. Até lá!